Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Esse vídeo é um material complementar da disciplina de Conversão de Energia 1. Nós vamos nesse vídeo iniciar o estudo da máquina de corrente contínua. Uma máquina elétrica, isso se aplica a praticamente todos os tipos de máquinas elétricas, elas podem funcionar como motor ou como gerador. Se a máquina opera no modo motor, a energia é fornecida na entrada do circuito elétrico pela rede elétrica. Nós vamos ter algumas perdas elétricas, em geral ligadas às resistências das bobinas e também algumas perdas no núcleo. Essa energia ela vai ser transformada em energia eletromagnética nas bobinas. Eu vou supor que eu tenho um dispositivo de conversão eletromecânica ideal. Então essa energia vai ser convertida em energia eletromecânica. Uma parcela da energia vai ser dissipada em perdas mecânicas, basicamente atrito. E o que sobrar vai estar disponível em forma de energia mecânica no eixo da máquina para alguma carga que for acoplada ao seu eixo. Para a máquina operando no modo gerador, nós precisamos de alguma fonte de energia mecânica no eixo. Essa fonte de energia mecânica pode ser uma turbina de uma hidrelétrica, pode ser uma turbina de uma termoelétrica que é acionada a gás, pode ser um motor de combustão acoplado aí nesse eixo. Então pode ter diversas fontes, mas o importante é que alguma fonte externa de energia mecânica forneça energia para o eixo. Nós vamos ter novamente as perdas mecânicas. O que sobrar vai ser disponibilizado em energia eletromecânica para esse meu dispositivo ideal de conversão. Então na saída desse dispositivo nós vamos ter a energia eletromagnética. Uma parcela dessa energia vai ser dissipada em perdas, novamente nas resistências das bobinas e também no núcleo magnético. E o que sobrar vai estar disponível em potência elétrica nos terminais da máquina para alimentar alguma carga. Isso pode ser uma lâmpada, pode ser um forno elétrico, pode ser diversos tipos diferentes de cargas elétricas. Então esse balanço de energia da máquina operando no modo motor ou no modo gerador vale para a máquina de corrente contínua, mas também vale praticamente para qualquer tipo de máquina elétrica. Bom, falando então da nossa máquina de corrente contínua, ela é uma máquina de campo estacionário. Conforme nós começarmos a estudar a máquina, isso vai ficar mais claro. Essa máquina então ela pode operar como motor de corrente contínua ou como gerador de corrente contínua, certo? A mesma máquina pode operar nos dois modos. No passado, essa máquina foi muito utilizada na indústria em aplicações onde era necessário um controle da velocidade. Hoje em dia, com o desenvolvimento dos inversores de frequência, esse tipo de aplicação foi praticamente substituído por servomotor a linha permanente acionada por um inversor ou mesmo por uma máquina de indução acionada por um inversor, certo? Então eu posso acoplar um encoder no eixo da máquina, esse encoder vai fornecer a velocidade para o inversor, que vai conseguir controlar a minha máquina de indução numa velocidade mais precisa. Então nesse tipo de aplicação, a nossa máquina de contínua foi praticamente eliminada. Mas essa máquina de corrente contínua ainda é muito usada em diversos produtos. Por exemplo, no setor automotivo, nós temos várias aplicações para a máquina de corrente contínua, desde sistemas elétricos para levantar e abaixar o vidro, acionamento do limpador de para-brisas, bomba de gasolina. Então tem diversas aplicações, principalmente em produtos onde essa máquina ainda é utilizada. Bom, para estudar então máquinas elétricas, nós precisamos saber como é gerada a força em um circuito eletromagnético. Então a força pode ser gerada por cargas elétricas num campo elétrico ou também pelo movimento dessas cargas dentro de um campo magnético. A força gerada devido ao campo magnético ela é muito maior do que devido ao campo elétrico, certo? Por causa disso, todos os nossos motores são construídos com o princípio de gerar força, gerar torque a partir de cargas ou correntes inseridas em campos magnéticos. Então, se eu pegar essa equação do slide
eliminar ali a parcela do campo elétrico, simplificando aí, eu obtenho essa seguinte equação, que a força em um fio, certo? Em um condutor, ele é proporcional aí à corrente que está passando nesse condutor, vezes o produto vetorial com a densidade de campo magnético, vezes aí o comprimento do condutor. Então, lembrando que no produto vetorial ele vai ser máximo quando esse ângulo entre a corrente e o campo magnético, a densidade de campo magnético, for 90 graus. Se os dois estiverem alinhados com um ângulo de 0 graus, essa força vai ser nula. Então, nós vamos ter a força máxima quando o ângulo entre a corrente e o campo magnético forem 90 graus. Bom, nós temos agora uma representação de um rotor de uma máquina de corrente contínua. Esse rotor tem somente duas ranhuras, uma na parte superior e outra na parte inferior. Então, o que é a ranhura? É um corte que eu tenho no núcleo magnético que atravessa totalmente o núcleo magnético. Então, através dessa ranhura, nós vamos então inserir fios ou enrolamentos. Então, notem que esse enrolamento, no meu exemplo, o fio ele entra na ranhura na parte inferior, atravessa todo o núcleo magnético do rotor. No final, ele retorna pela ranhura da parte de cima, da parte superior, retorna novamente, fecha o circuito com a ranhura inferior novamente, e isso dá várias voltas nessas duas ranhuras, certo? Então aí eu tenho um enrolamento concentrado em duas ranhuras. Bom, vamos agora ver esse motor em corte, vendo a vista frontal do motor. Então, se esse rotor for inserido num circuito magnético externo, que nós vamos chamar de estator, esse estator tem bobinas nesses dois polos, um polo na parte superior e outro polo na parte inferior. Se nós inserirmos corrente nas bobinas do rotor, notem que, usando aí a regra da mão direita, corrente está entrando na ranhura inferior e saindo na superior. Então eu vou gerar um campo cujo sua direção é na horizontal e o sentido, para quem está olhando no slide, é para a direita. Se nós alimentarmos também o circuito do estator, que tem essas duas bobinas, então a corrente ela entra na bobina do lado direito e ela retorna pela bobina no lado esquerdo. Então, novamente, usando a regra da mão direita, nós vamos ter um campo que agora está na vertical e com o seu sentido para cima. Então, notem que esses dois campos estão em quadratura. Como o meu fio do rotor ele está inserido no campo do estator, que nós também chamamos de circuito de campo na máquina de corrente contínua, aplicando a equação da força que nós vimos no slide anterior, novamente usando a regra da mão direita para produto vetorial, então na ranhura superior a corrente está saindo do plano do vídeo, nós levamos a mão para se alinhar com o fluxo do estator, nós vamos ter uma força que vai para a esquerda, certo? Na ranhura inferior, como a corrente está entrando, novamente tentando alinhar com o fluxo do estator, nós vamos ter uma força para a direita. Então notem que o meu rotor ele é preso num eixo que pode girar livremente. Com essa força na parte superior para a direita e uma força na parte inferior para a esquerda, esse nosso rotor vai começar a girar. Então vai surgir uma aceleração que vai fazer com que o nosso rotor gire. Até que essas duas forças se alinhem no mesmo plano. Quando as minhas duas ranhuras se alinharem ali no plano na horizontal, as duas forças vão puxar sobre o mesmo eixo para lados opostos, elas vão se anular. Então nesse momento aí a aceleração vai desaparecer. Se o meu motor continuar a girar por inércia, agora notem que essas minhas forças
a força da ranhura, onde a corrente está saindo, continua para a esquerda, a força da ranhura, onde a corrente está entrando, continua para a direita, então vai surgir uma aceleração no sentido oposto ao meu movimento. Essa aceleração, obviamente, vai tender a frear esse meu movimento que foi iniciado. Bom, uma máquina construída dessa forma, ela não vai conseguir girar, certo? Ela vai somente oscilar. Porque a minha força, uma hora está girando um torque em um sentido, outra hora está girando um torque no sentido oposto. Para que a minha máquina continuasse a girar, no instante onde as minhas ranhuras se alinharam, eu deveria ter algum mecanismo para inverter a corrente. Certo? Nós vamos ver isso de forma mais detalhada, mas isso é feito pelo comutador. Então, o comutador, quando essas bobinas se alinharem, ele vai inverter a corrente na nossa máquina de corrente contínua, de tal forma que quando nós continuarmos o movimento, a corrente no lado superior que está entrando vai passar a sair, e a corrente que está na parte mais inferior, que estava saindo, vai passar a entrar, de tal forma que essas forças vão se inverter na ranhura. Invertendo nessas ranhuras a corrente, essas novas forças vão tender a fazer com que a máquina continue girando na mesma direção, certo? Então é necessário ter um mecanismo aí para fazer essa comutação. Bom, para entender como esse mecanismo é construído, é mais fácil trabalhar a máquina como se fosse um gerador, certo? Então eu prefiro aí usar o exemplo do gerador para explicar aí esse mecanismo da comutação. Então, novamente eu tenho meu estator, certo? Que está sendo alimentado com corrente contínua, gerando um fluxo que nesse meu exemplo está na vertical, com sentido para cima. Vou começar com a minha bobina, onde o seu plano está na horizontal. Então notem que eu tenho uma ranhura que eu chamei de 1 e uma ranhura que eu chamei de 2, certo? O fio está entrando para um lado e saindo pelo outro. Bom, para fazer o contato elétrico com esse circuito do rotor, eu não tenho como simplesmente puxar esses fios para fora, porque a minha máquina vai girar, esses fios vão enrolar e uma hora eles vão arrebentar, certo? Para poder fazer esse contato elétrico, cada um desses fios ele é conectado num anel, certo? E esse anel é segmentado, então são duas metades desse anel que são isoladas eletricamente um do outro. Então nós podemos ver ali uma parcela do anel que está do lado de cima e outra parcela do anel que está do lado de baixo. Para fazer essa conexão, nós vamos usar o que a gente chamamos de escovas. Essas escovas são feitas de grafite, uma pastilha de grafite. Então na verdade elas não parecem com escovas, mas são chamadas assim, certo? Na verdade elas são uma pastilha de grafite que tem uma mola na sua parte inferior apertando contra o eixo, certo? E nesse grafite é soldado aí um fio elétrico. Então nós vamos precisar de dois contatos, certo? Duas escovas. Note então que nessa primeira posição, todas as linhas de fluxo geradas no estator estão atravessando o plano da minha bobina, certo? Eu vou arbitrar que nessa posição nós estamos no máximo negativo, certo? Ou seja, o fluxo é máximo, mas com sinal negativo. Se a minha máquina começar a girar, algum mecanismo externo, alguma fonte de energia mecânica externa forçar a nossa máquina a girar, notem que conforme meu plano vai se inclinando, menos linhas de fluxo cortam o plano da bobina. Se o plano dessa bobina ficar na horizontal, nenhuma linha de fluxo vai cruzar. Ou seja, nessa situação o fluxo que concatena com a minha bobina é zero. Se ela continuar a girar, vai começar agora novamente a aumentar o número de linhas de campo que cruzam o plano da minha bobina. Mas agora essas linhas de fluxo estão cruzando no sentido oposto. Então agora eu vou ter sinal positivo. Até que a minha bobina gire 180 graus, novamente todas as linhas de fluxo cruzam a minha bobina, mas no sentido oposto do inicial. Então agora eu teria o fluxo máximo positivo. Então se minha bobina no rotor continuar a girar,
o que a minha bobina do rotor enxerga é um fluxo variável, apesar do fluxo gerado pelo estator ser contínuo e estacionário, mas o meu rotor está enxergando um fluxo que está variando. Por quê? Porque a bobina está girando. Como para ter tensão induzida é necessário variação de fluxo, então nesses dois terminais, terminal 1 e terminal 2, vai surgir uma tensão que é a variação, que é a derivada dessa variação do fluxo, vezes o seu número de espiras. Então, nós vamos ter uma tensão aí que está adiantada 90 graus. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores, quando estudamos eletromagnetismo, nossa revisão de eletromagnetismo, certo? Então, conforme então o meu rotor vai girando, eu vou ter então esse fluxo variável e vou ter também essa tensão variável aí. Então, nós vamos voltar para a nossa posição inicial, onde nós estávamos aí com nossas bobinas, com o fluxo na nossa bobina no valor máximo mais negativo, módulo máximo mais sinal negativo. Então nessa posição, onde o meu fluxo é máximo mais negativo, as minhas duas escovas estão curto-circuitando esses meus dois lados dos anéis aí, certo? Então são dois semi-anéis, cada um é um contato elétrico de um dos lados aí da minha bobina, certo? Por que ela está curto-circuitando? Porque bem nessa posição onde o fluxo é máximo negativo, a tensão é zero, certo? Quando o rotor começar a girar, num dos terminais, o terminal da esquerda, que eu chamei por positivo, ele vai estar no contato 1, onde a minha tensão é positiva. E o meu terminal negativo vai estar no contato 2, onde a tensão é negativa, certo? Então notem que conforme a minha máquina vai girando, o meu contato positivo continua no lado 1, onde está positivo, vai girando. Quando a tensão for se tornar nula, novamente as minhas escovas curto-circuitam os dois lados desses contatos. Notem que se eu continuasse com a minha escova positiva no contato 1, a tensão iria inverter. Então, bem nesse momento onde a tensão vai inverter, o meu terminal positivo sai da bobina, sai do contato 1 e vai para o contato 2, certo? O contato 2, que era negativo, vai passar a ser positivo nessa posição. O que acontece é que eu tenho um formato de onda que é senoidal mais retificado. Ainda assim é um campo variável, né? Uma tensão variável, eu queria uma tensão contínua. Eu não tenho uma tensão contínua porque nesse meu motor rudimentar eu tenho somente uma única bobina, uma única enrolamento aí no meu rotor, certo? Se eu construir mais enrolamentos defasados do primeiro, espalhar isso ao redor, de forma simétrica ao redor do rotor, colocando essas bobinas em série, eu vou conseguir ter uma tensão mais próxima de uma tensão contínua. Ainda com um certo ripple, mas muito mais próxima de uma tensão contínua, certo? Então, para fazer isso, eu precisaria de um motor construído com mais ranhuras, com mais bobinas. Então, uma máquina de corrente contínua, na verdade, ela é um retificador mecânico. Bom, nesse slide nós temos um exemplo aí de uma máquina de corrente contínua construída com um enrolamento e construída também com dois enrolamentos, certo? Esses enrolamentos estão distribuídos de forma simétrica. Aqui uma máquina um pouco mais complexa, certo? Ela tem mais bobinas espalhadas aí ao longo do rotor, mas notem que nessa construção aqui, o meu circuito de campo está gerando um campo na horizontal. No meu rotor, as correntes do lado esquerdo do meu rotor estão saindo e as correntes do lado direito do rotor estão entrando. Sempre que o meu motor girar, o meu mecanismo de comutação, quando uma ranhura passar de um lado, do lado direito para o lado esquerdo e vice-versa, o seu sentido da corrente vai inverter, de tal forma que sempre do lado esquerdo eu teria corrente saindo e sempre do lado direito eu teria correntes entrando, de tal forma que o meu fluxo gerado pelo circuito de rotor nessa construção está na vertical. Como meu circuito de campo está no estator, que é estático, ele vai estar preso
em alguma referência, ele não gira, então o meu circuito de campo vai estar nessa construção, vai estar sempre aí na horizontal. É por isso que essa máquina é chamada de máquina de campo estático, certo? Por mais que o meu rotor gire, o seu campo está sempre em quadratura com o do circuito estator, chamado de circuito de campo. Então, o campo entre rotor e estator está sempre em quadratura e parado, certo? Novamente, aqui nós temos mais detalhes aí da nossa máquina, certo? Onde nós temos a nomenclatura aí das diversas partes da máquina, começando ali pelas escovas no circuito do rotor, conectando ali o circuito do rotor no eixo, né? Note que quanto mais enrolamentos eu tenho no meu rotor, esse meu anel vai ficando com mais segmentos, certo? Um segmento, pelo menos um par de segmentos para cada enrolamento. Nós vemos ali então o rotor é chamado de armadura. Conseguimos ver também os seus enrolamentos de armadura. O estator então tem dois polos, temos um núcleo polar do lado direito e um do lado esquerdo. Em cada polo eu tenho uma bobina no estator, que é o circuito de campo. Notem que o meu estator, que é chamado de carcaça, ele está acoplado num pedestal, certo? Que vai estar possivelmente parafusado ou preso ali mecanicamente numa parte rígida. Nós também temos dois circuitos chamados de interpolos, são chamados de enrolamento interpolos, que nós vamos descobrir isso aí, vamos estudar isso aí mais ao longo da disciplina. Novamente uma figura aí mostrando o nosso rotor de forma mais detalhada, certo? Então vocês podem ver ali o comutador, que é um anel segmentado, onde em cada segmento eu tenho um contato elétrico dos meus enrolamentos do rotor. Eu tenho a escova, que na verdade é uma espécie de uma pastilha de grafite. No final ali eu tenho uma mola que vai apertar esse grafite contra o eixo. Eu tenho também um fio ali que sai desse grafite, certo? Para fazer o contato elétrico. Então o meu eixo vai estar suportado por um mancal com um rolamento. E aqui o circuito de campo do estator da máquina, certo? Então nós podemos ver a peça polar, a bobina de campo. Isso tudo vai ser fixado aí no circuito de campo do estator, certo? E também preso à carcaça. Como todo equipamento elétrico aí, qualquer motor, transformador, tanto o circuito de campo quanto o rotor, ele é feito de lâmina, certo? Então o nosso circuito magnético, ele nunca vai ser um material maciço aí, certo? De ferro maciço. Ele vai ser sempre feito aí para tanto motores quanto transformadores. São lâminas que são cortadas e empilhadas, certo? A gente já viu isso em vídeos anteriores de eletromagnetismo, que tem a função aí de reduzir as perdas por correntes parasitas. O ideal é que o nosso núcleo tivesse uma permeabilidade magnética elevada e uma resistência elétrica elevada também. Nós vamos encerrando esse vídeo. Meu objetivo principal foi introduzir e descrever a construção da máquina de corrente contínua, as suas partes principais, e também tentar entender como funciona esse mecanismo aí da comutação. Eu espero novamente que esse vídeo seja útil no seu estudo.